Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, o Guilherme Lafourcade Asmus. Vamos falar um pouquinho sobre cultivo de braquiárias no combate de algumas espécies de nematóides. Bom dia, Guilherme. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos seguir um assunto aí, pesquisa para combater pragas e doenças, né? E trabalhos novos. Antes de falar da braquiária no combate ao nematóide, que beleza, não? Essa reportagem que a gente assistiu antes aí, mostrando esse trabalho também desenvolvido pela Embrapa. A Embrapa é fantástica. Eu não canso de elogiar a Embrapa nunca, Guilherme, nunca, nunca, nunca. A Embrapa é uma das coisas mais, não só a Embrapa, mas todos os institutos de pesquisa que nós temos e que são em grande parte responsáveis aí pela grande produção que nós temos hoje na agropecuária brasileira. Mas que beleza isso, não? Quer dizer, combate a lagarta de cartucho e não mexe com a planta e com outras coisas. Isso é bom, não? Exatamente, muito bom. Essa é uma tecnologia que vem para auxiliar muito o produtor no momento em que ele está buscando alternativas, inclusive ao controle químico e alternativas para melhorar os seus ganhos, né, em produtividade, enfim, tornar o seu negócio mais rentável, né, com segurança, com sustentabilidade. Muito interessante. Isso aí, é o combate sustentável, como a gente chama, né? Biotecnologia. Mas aí a gente vai para o nosso assunto, que é também um combate limpo a um tipo de problema muito sério, que é o nematóide. Todo mundo conhece nematóide, mas para quem não conhece, podemos dizer que é um bigatinho, uma minhoquinha, uma lombriguinha, coitada da minhoca. A minhoca é do bem, né? O nematóide não. Mas é um bichinho que vive embaixo da terra e que come a raiz das plantas. E uma vez infestado com nematóide, é difícil você eliminar o nematóide da área, né, Guilherme? Exatamente. Nematóides a gente pode considerar como pequenos vermes, né? São pequenos vermes que vivem no solo e que penetram as raízes e a partir daí causam danos, ou seja, evitando a translocação de água e nutrientes, ou causando distúrbios fisiológicos na planta e vai com certeza culminar com danos, né, em rendimento. E justamente temos trabalhado ultimamente com essa praga, né, com nematóides, que quando infestando uma lavoura é muito difícil da gente erradicar. Então, a grande alternativa e a única alternativa é fazer um manejo adequado da propriedade, da lavoura, das áreas infestadas, para que o problema não avance, né, e não comprometa a produção. Bom, ainda bem que você me salvou, que você lembrou. Eu perdi a palavra, são pequenos vermes que vivem embaixo da terra. Coitado, eu ofendi a minhoca Exata, aqui, porque a minhoca é do bem. A minhoca só faz bem. Ô, Guilherme, exatamente. e aí nem o combate químico, eu não sei se tem combate biológico para o nematóide, mas nem o combate químico resolve o problema do nematóide? Resolve em parte, né? Não, existe, depende muito do tipo de lavoura, né? Para lavouras perenes, para cultivos perenes, tipo café, ou mesmo a cana-de-açúcar, existem produtos registrados com eficiência até muito boa, comprovada, né? E são utilizados. Agora, para cultivos anuais, exemplo, soja, milho, trigo, os produtos químicos, eles às vezes tornam-se um pouco onerosos demais, né? Em algodão, em algodoeiro, até há pouco tempo se utilizou do controle químico. Mas o que vem aumentando muito ultimamente é o uso de produtos de fundo biológico, né, de origem biológica. Isso é uma realidade que está crescendo bastante no meio rural. E aí, o nosso assunto é a pesquisa de vocês com relação à rotação de cultura, e no caso, a braquiária. Quer dizer, numa área que está infestada, você planta a braquiária, que é um capim que alimenta o gado, e isso combate o nematóide de que forma? Exatamente. Essa é uma coisa interessante. A braquiária ela tem uma braquiária no país de maneira geral, né? Não apenas para alimentação animal, mas para compor sistemas de produção, tipo integração lavoura-pecuária, ou mesmo para fazer palhada, né, em sistema plantio direto. E a braquiária ela tem uma característica muito interessante, que ela, primeiro, ela não hospeda, não parasita, não hospeda esses parasitas, né? Quer dizer, os nematóides não conseguem se multiplicar nas raízes de braquiária. A grande maioria das espécies importantes de nematóide para culturas anuais não consegue se multiplicar nas raízes da braquiária. E, consequentemente, por falta de alimento, né, a população dessas pragas, então, vai diminuindo no solo, na presença da braquiária.
o que é extremamente. A braquiária também ela tem um outro aspecto que deve ser considerado. Ela consegue melhorar as características físicas e biológicas do solo. Então, com isso, por exemplo, as plantas tornam-se mais tolerantes também. Mesmo sendo suscetíveis, algumas plantas podem se tornar tolerantes ao ataque dos nematóides. Então, braquiária tem tido hoje tem se dado uma importância não só da alimentação animal, né, mas também da cobertura do solo e agora, então, essa nova alternativa que é de utilizá-la para manejo das áreas infestadas por nematóides. Bom, então a gente pode supor que o nematóide não gosta da raiz da braquiária e ela, de certa forma, como você disse, ela melhora a qualidade do solo. Então, quer dizer, ela é importante não só para combater o nematóide, mas na rotação de culturas, né? Exatamente. Esse é muito importante que se fale. Agora, tem um aspecto assim, ó, que vale a pena a gente comentar. Nós temos, a grosso modo, 4 principais grupos de nematóides que ocorrem na cultura da soja, algodão, milho, ou seja, culturas anuais, né? Nematóide de galha, fusto, de lesões radiculares e reniforme. As braquiárias não são resistentes a todos eles. Existe pelo menos um grupo em que as braquiárias elas são um pouco suscetíveis, que é o grupo dos nematóides das lesões, chamado pratilentos. Mas mesmo assim, o que os nossos trabalhos têm demonstrado é que mesmo quando você tem esses nematóides em que a braquiária permite algum tipo de multiplicação, os efeitos da braquiária no solo, né, melhorando as condições físicas, diminuindo a compactação, eles permitem que a planta produza bem melhor. Né? A planta de soja, por exemplo, em sucessão a uma braquiária, produz bem melhor, mesmo na presença do nematóide. Então, isso é que é muito importante. A braquiária, ela, por tabela, ela melhora a resistência e a tolerância das plantas aos nematóides, o que é extremamente interessante. É custo zero, praticamente. Né? Você não está colocando nenhum produto. Né? Então, isso é muito importante. Curiosidade minha, os nematóides existem desde que o mundo é mundo, né? Na Terra. Mas quando você tem uma área virgem, uma área de floresta, ou de mata, ou de cerrado, enfim, eles também estão lá. Agora, eles não se multiplicam muito nessas áreas. Por quê? Existe algum tipo de combate natural a eles? E aí vai a minha pergunta. Eles se multiplicam quando a gente usa a terra para produzir, e aí tem uma monocultura, e aí a gente tirou algum tipo de combate natural que existe? Você foi na veia, exatamente isso. No ambiente natural, os nematóides que atacam a soja, o milho e o trigo estão no ambiente natural. Só que eles estão dispersos numa comunidade de plantas diversa. A diversidade que existe no ambiente natural, né, faz com que existam várias espécies de nematóide interagindo no solo. A gente tem que entender que nematóides não são só fitoparasitas, existem nematóides do bem, aqueles que degradam a matéria orgânica, né, que ajudam a manter a fertilidade do solo, etc. Agora, quando você tira uma população nativa e coloca uma única espécie em alta densidade, por exemplo, você tem lá 20 mil, 40 mil plantas de milho ou mais, né, por hectare, né, você está colocando uma única espécie disponível. Então, aqueles nematóides que têm habilidade por parasitar o milho, nesse exemplo que eu dei, eles vão aumentar a sua população, porque eles têm ali filé mignon para comer, né? Essa é a verdade. Então, o monocultivo, via de regra, é um dos fatores, ou melhor, o cultivo contínuo de uma mesma espécie é um dos fatores que leva à seleção e aumento das populações dos nematóides que conseguem atacar essa espécie que está sendo cultivada em monocultivo. Então, essa que é, vamos dizer assim, o detalhe importante na questão dos nematóides. Sei da sua comparação. Quando você coloca uma monocultura, você está dando filé mignon para ele, se ele está ali. E aí ele vai aproveitar mesmo. Vem cá, uma outra questão. A gente sabe que gramas, capins, braquiárias, de modo geral, são grandes retentores de água e precisam de muita água. E é isso que ajuda também a melhorar a qualidade do solo? Não, a braquiária ela tem um sistema radicular muito agressivo. Esse sistema radicular ele consegue penetrar nas camadas mais profundas do solo
e ele melhora a estrutura do solo, inclusive aumentando a macroporosidade. A gente tem que entender o seguinte, que o solo ele é poroso, né? Nos espaços entre as partículas do solo é que ficam a água e o oxigênio tão necessários, né? Para a vida abaixo do solo, né? Para as raízes, enfim, para toda aquela vida, a diversidade que existe no solo. Então, quando a braquiária, pela ação das raízes, ela aumenta essa porosidade, e ela permite, então, uma maior aeração do solo e permite que a água percole para as camadas mais profundas, né? Então, ao invés de você ter um escorrimento, por exemplo, numa chuva, né, estando o solo compactado, acontecendo um escorrimento superficial, né? Por quê? Porque a água não consegue penetrar camadas mais profundas. Na medida em que as raízes rompem essa barreira e aumentam a macroporosidade, a água da chuva consegue percolar para as camadas mais profundas e ficar armazenada. Para quando a planta precisar, ela está ali armazenada no solo. Então, esse é um outro benefício que a braquiária traz, sem dúvida, né, dentro desses sistemas integrados. Um trabalho aí que evita uma etapa da mão de obra humana, né? Porque penetrando com as raízes, ela aumenta a porosidade, o solo fica melhor e a planta pode depois enraizar mais fundo, que é o grande trabalho desenvolvido hoje pelas pesquisas. Raízes mais profundas para resistir a períodos de estiagem. Uma última questão, como é que você faz essa rotação? Você tirou a soja, planta a soja de novo, planta a braquiária, como é que é o manejo da braquiária nesse combate ao nematóide? Ele pode acontecer de algumas formas. Uma delas simplesmente após a colheita da soja, você semear a braquiária no período que seria de entre safra até a próxima cultura de soja. Mas a gente sabe que o solo ele precisa, né, o produtor precisa ocupar melhor o seu solo, né, para ter mais renda. Então ele faz normalmente o quê? Soja seguido de milho. A braquiária ela pode ser introduzida em consórcio com milho, né? Então, é o famoso consórcio milho e braquiária que tem dado tão certo no país. Então, você tem soja, milho com braquiária, essa é uma alternativa, que o milho vai ser colhido e a braquiária vai continuar vegetando até a próximo cultivo, até a próxima semeadura da soja. Vai ser dessecada e semeadura. Seria a segunda alternativa. Mas aquela mais complexa, é aquela em que você faz a integração de lavoura com pecuária. Então, você teria o ciclo da soja durante 2, 3 anos, isso é variável de acordo com a propriedade, a região, o tipo de solo, e depois, então, você teria a implantação da pecuária, através da braquiária, né? Durante também um ciclo de 2, 3 anos, isso aí é variável, né? Então, dessas 3 formas, você poderia incluir a braquiária no seu sistema de produção para ter os benefícios, né, dessa planta espetacular que é a braquiária. E se você fizer esse sistema último que você disse, você ainda aproveita e põe um gadinho lá, né? Que daí o gadinho come a braquiária e aduba a terra ainda e o negócio fica melhor ainda, né, Guilherme? Essa certificação é uma coisa que está crescendo muito hoje no país, né? E ela tem os seus motivos, né? Você veja bem que você pode fazer 3 safras por ano. Você faz uma safra de soja, você faz uma safra de milho, né, que está consorciado com a braquiária, e ao colher o milho você ainda fica com uma pastagem de braquiária para os meses mais carentes de pasto que nós temos, que são aqueles meses de final de inverno e até o início da próxima primavera. Então, o uso da braquiária te permite, inclusive, essa modalidade, que seria extremamente interessante. Muito bom, Guilherme. Vocês da Embrapa Oeste estão aonde? Estamos em Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, então. Com Ok. bastante... Ok. Muito obrigado aí pelas informações. Para quem quiser saber mais detalhes, qual é o endereço da internet de vocês? www.embrapa.cpo.br. Ok, Guilherme. Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço. Um abraço a todos.